O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, irritou-se quando o novo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, propôs uma alteração regimental sem informá-lo previamente. Com a alteração, os processos e inquéritos criminais voltarão a ser julgados pelo plenário do Supremo e não serão mais apreciados nas turmas, onde com frequência bastavam os votos de 2 ministros para um julgamento, tendo em vista que o decano Celso de Mello passou meses afastado por razões médicas. Gilmar Mendes disse: "Não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada." O ministro Luiz Fux lembrou que cabe ao presidente da Corte propor as reformas e Gilmar Mendes assentiu, mas protestou, dizendo: "Tome esse cuidado em relação aos colegas. Então vamos fazer um ato institucional e passa-se a fazer dessa forma. Não é assim que se procede." Assista. Ministro Gilmar Mendes, com a palavra. Presidente, eu reputo importante a discussão, mas eu aguardo que Vossa Excelência apresente o texto. Acho que é fundamental, e nós estamos falando de uma reforma regimental, assim como discutimos a questão inicialmente, para fazer a mudança, nós precisamos de ter um texto. Nós temos eu fiz distribuir o texto. Na verdade, o texto, Gilmar, é o texto anterior. Eu fiz distribuir o texto anterior. Porque realmente... Quando nós mudamos, havia um texto. Aí nós mudamos para outro texto. Agora voltamos para o mesmo texto. Sim, não estou dizendo isso, porque nós estamos... eu estou recebendo essa notícia agora. Então, a mim me parece... Isso é importante. Não vejo problema. Acho importante, mas é preciso solenizar essa reforma regimental. E acho... Não, a proposta, deixa eu explicar, talvez... Eu quis ser célere porque eu quero começar a sessão jurisdicional, porque hoje é uma sessão em que também, vamos dizer assim, são as 2 últimas sessões jurisdicionais que o ministro Celso participa. Então eu quis agilizar, mas o texto é o anterior, fica exatamente o texto anterior, e ele foi aprovado pelos membros da Comissão de Regimento. Eu era da Comissão de Regimento, mas depois a Comissão de Regimento ficou com a titularidade dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que tiveram conhecimento disso e assinaram essa modificação. Eu devo dizer que estou tomando conhecimento neste minuto. Sim. Dessa proposta. Mas eu vou, então, por favor, distribua de novo lá para o ministro Gilmar. Mas sem prejuízo, você está dizendo que não se opõe, por quê? Não, entendo que nós fizemos isso dentro do quadro de emergência. Sempre se considerou que a matéria era da competência do plenário. E, portanto, essa era a visão geral. E entendeu-se que o encaminhamento para a turma aliviaria o plenário, considerando, inclusive, os episódios que nós tivemos no mensalão. De modo que eu não vejo problema, até porque sempre será, a matéria será sempre uma matéria de competência do plenário. Mas, de qualquer forma, a mim me parece, e isso serve de aviso para outras situações, que reformas regimentais devem ser primeiro avisadas aos ministros para serem discutidas. De fato, não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada. Não, a verdade é que... Bom, Excelência me perdoe, mas eu sempre fui de prestigiar os presidentes, inclusive como vice-presidente, e votei inúmeras propostas regimentais no momento imediato. Mas Vossa Excelência tem todo o direito de se manifestar nesse sentido, e eu peço vênia, eventualmente... Devemos sempre lembrar isso. O presidente é um coordenador de iguais, e isso é fundamental. Sim. É preciso dialogar, e isso, todos nós nos habituamos a isso. Passo a palavra agora a mim. Então, Vossa Excelência não se opõe, não é, ministro? Eu não me oponho, mas faz essa ressalva de que eu vou, inclusive... O regimento tome esse cuidado em relação aos colegas, porque senão, de fato, então vamos fazer um ato institucional e passa-se a fazer dessa forma. Não é assim. Tá bom. Não é assim que se procede. E hoje, conforme eu verifico, nós tivemos uma queda vertiginosa
de ações penais e inquéritos policiais, em contrapartida àquela nossa emenda regimental de 2018. Por outro lado, evidentemente que o plenário virtual deu mais dinamicidade, mas evidentemente que esvaziou o plenário físico. Então, em nome da colegialidade, da segurança jurídica, da uniformização das decisões nas ações penais e nos inquéritos policiais, eu entendi de trazer hoje uma proposta para nós retomarmos a competência do plenário para as ações penais e inquéritos policiais e continuarmos com o plenário virtual tal como está. E eu fiz notadamente, sem prejuízo desses argumentos, mas também gostaria de reafirmar, porque esta é a última sessão do nosso decano. Eu queria que houvesse a participação de Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, para quem eu confiro a palavra, no sentido de nós alterarmos a competência do plenário e ele voltar a absorver inquéritos e ações penais. Gostaria de ouvi-lo, ministro Celso de Mello, com essa deferência, gostaria que levasse em consideração essa reverência de trazer na última sessão em que Vossa Excelência ainda nos dá a honra de participar da sessão administrativa. Fico muito grato a Vossa Excelência pela oportunidade que me dá de, ao participar desta última sessão administrativa, pronunciar-me sobre a proposta que Vossa Excelência tem que fazer. Estou ouvindo um ruído, acho que está reverberando o som. Estão tudo bem? Tudo bem. Sim. É claro que a razão que levou o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede regimental, a deslocar para o âmbito das turmas, que são órgãos do tribunal, órgãos colegiados do tribunal, que deslocou para as turmas a competência penal para processar e julgar ações penais, para dar tramitação a inquéritos policiais ou a procedimentos de investigação penal quando instaurados pelo Ministério Público. A razão básica foi o movimento excessivo de feitos, o que estava inviabilizando o próprio funcionamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. O exemplo mais recente é o da ação penal 470 em Minas Gerais. Levamos quase 6 meses com sessões virtualmente diárias, não é? Discutindo, julgando, enfim, e comprometendo, portanto, o exercício pelo tribunal do seu poder jurisdicional. Hoje, no entanto, como Vossa Excelência afirma, houve uma redução drástica desses procedimentos de persecução penal. A mim me parece que a proposta de retorno ao plenário do Supremo Tribunal Federal restabelece uma situação tradicional, de um lado, tem também a marca da racionalidade, porque agora as turmas que estão se inviabilizando, não é, com situações que eu vejo na segunda turma, por exemplo, houve alguns casos em que nós tivemos 3, 4, 5 sessões, não é, entre sustentações orais e os votos dos demais ministros. E portanto, agora, com essa queda, digamos, no número, eu acho que é interessante, é importante restabelecer a competência do plenário para que em matérias tão delicadas, tão sensíveis, não se esvazie a competência penal originária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso aí viabilizará também maior celeridade por parte das turmas no julgamento das demais causas. A mim me parece que a proposta de Vossa Excelência atende a esses requisitos e merece ser aprovada. Nesse sentido, é o que me parece. Muito obrigado, ministro Celso de Mello. E agora passo a palavra ao nosso decano também, ministro Marco Aurélio. Presidente, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente.
Essa proposta não está entre aquelas outras que foram colocadas. Não, essa é uma proposta também que está, vamos dizer assim, embutida nessa questão que toda hora nós discutimos sobre competência, mas aquele material eu vou trazer dentro daquele prazo estabelecido. Presidente, nada surge sem uma causa. E o ministro Celso de Mello acabou de revelar a causa do deslocamento da apreciação de inquéritos e processos crime para as turmas. O plenário estava sobrecarregado. A partir da apreciação da questão de ordem na ação penal 937, quando o Pleno implementou uma nova leitura da Constituição Federal, assentando terminada a prerrogativa, quando extinto o mandato, quando o acusado ou envolvido deixa o cargo, né, houve uma diminuição substancial do número de inquéritos e de processos crime. E tanto quanto possível, nós devemos atuar no verdadeiro Supremo, que é o revelado pelo plenário. Por isso, adiro a proposta de Vossa Excelência. Muito obrigado. Verifico que o ministro Gilmar Mendes estava aqui no vídeo. Eu vou pular, depois ele pode voltar sem problema. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu, tal como o ministro Marco Aurélio, observo que este assunto não estava previamente na pauta, embora possa estar compreendido na reforma do regimento que vem sendo discutido já algumas sessões. É verdade. Eu, em princípio, não me oponho a que essa matéria seja novamente analisada pelo plenário, ou a competência que foi passada para as turmas volte a ser do plenário. Não tenho nenhuma dificuldade com este assunto. O que eu me lembro que houve momentos no Supremo Tribunal Federal em que os advogados reclamavam da chamada publicidade opressiva dos julgamentos criminais. Mas este é um fato com o qual nós temos que conviver, não é? Nós vivemos num país em que, felizmente, temos plena liberdade de imprensa, e o Supremo Tribunal Federal é um guardião dessa liberdade de imprensa, e certamente nós saberemos lidar com este fenômeno, que é um fenômeno novo e, por todos os títulos, pernicioso, sobretudo para os analistas deste fato novo, né? E que não ocorre só no Brasil, ocorre no mundo todo. Então, neste momento, até, digamos assim, a título experimental, né? Porque eu concordo com a proposta da presidência, sobretudo atentando para o fato de que o presidente da casa atesta que houve uma diminuição substantiva do número de ações penais e de inquéritos que vinham para o Supremo Tribunal Federal. Ministro Lewandowski, só apenas em deferência a Vossa Excelência também, eu só queria mencionar que, em razão dessa prerrogativa, da regra da prerrogativa de foro, que nós acabamos por baixar inúmeros processos, em 5 de 10 de 2020, nós tínhamos 166 inquéritos e 29 ações penais, contra 500 inquéritos, 89 ações penais de 2018, sem prejuízo, que participei com a presença de Vossa Excelência, com uma atuação brilhante como revisor daquela ação penal que nos tomou 6 meses, de manhã e à noite, e inviabilizou o plenário. Hoje a situação é diferente, nós temos aí, digamos assim, 3 pilares importantes: segurança jurídica, coesão jurisprudencial, colegialidade, e eu acho que, como Vossa Excelência bem destacou, experimentalmente
é uma proposta e Vossa Excelência aderiu. Isso me traz um conforto, porque aprendi até com Vossa Excelência que as propostas dos presidentes, como nós somos magistrados atuantes na instituição, as propostas devem ser, em princípio, chanceladas. Agradeço muito o prestígio da sua adesão. Passo a palavra agora ao ministro Gilmar Mendes, que nós acabamos saltando, ministro, me perdoe, mas sumiu do vídeo a sua participação. Ministro Gilmar Mendes, com a palavra. Presidente, eu reputo importante a discussão, mas eu aguardo que Vossa Excelência apresente o texto. Acho que é fundamental, e nós estamos falando de uma reforma regimental substancial. Assim como discutimos a questão inicialmente, para fazer a mudança, nós precisamos de ter um texto. Nós temos eu fiz distribuir o texto. Na verdade, o texto, ministro Gilmar, é o texto anterior. Eu fiz distribuir o texto anterior. Porque realmente... Quando nós mudamos, havia um texto. Aí nós mudamos para outro texto. Agora voltamos para o mesmo texto. Sim, eu estou dizendo isso, porque nós estamos... eu estou recebendo essa notícia agora. Então, a mim me parece... Isso é importante. Não vejo problema. Acho importante, mas é preciso solenizar essa reforma regimental. E acho... Não, a proposta, deixa eu explicar, talvez... Eu quis ser célere porque eu quero começar a sessão jurisdicional, porque hoje é uma sessão em que também, vamos dizer assim, são as duas últimas sessões jurisdicionais que o ministro Celso participa. Então eu quis agilizar, mas o texto é o anterior, fica exatamente o texto anterior, e ele foi aprovado pelos membros da Comissão de Regimento. Eu era da Comissão de Regimento, mas depois a Comissão de Regimento ficou com a titularidade dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber, que tiveram conhecimento disso e assinaram essa modificação. Eu devo dizer que estou tomando conhecimento, neste minuto, dessa proposta. Mas eu vou... Então, por favor, distribua de novo lá para o ministro Gilmar. Mas sem prejuízo, você está dizendo que não se opõe, por quê? Não, entendo que nós fizemos isso dentro do quadro de emergência. Sempre se considerou que a matéria era da competência do plenário. E, portanto, essa era a visão geral. E entendeu-se que o encaminhamento para a turma aliviaria o plenário, considerando, inclusive, os episódios que nós tivemos no mensalão. De modo que eu não vejo problema, até porque sempre será, a matéria será sempre uma matéria de competência do plenário. Mas, de qualquer forma, a mim me parece, e isso serve de aviso para outras situações, que reformas regimentais devem ser primeiro avisadas aos ministros para serem discutidas. De fato, não faz sentido a gente chegar do almoço e receber a notícia de que tem uma reforma regimental que será votada. Não, a verdade é que... Bom, Excelência me perdoe, mas eu sempre fui de prestigiar os presidentes, inclusive como vice-presidente, e votei inúmeras propostas regimentais no momento imediato. Mas Vossa Excelência tem todo o direito de se manifestar nesse sentido, e eu peço vênia, eventualmente... devemos sempre lembrar isso. O presidente é um coordenador de iguais, e isso é fundamental. Sim. É preciso dialogar, e todos nós nos habituamos a isso. Passo a palavra agora a mim. Então, Vossa Excelência não se opõe, não é, ministro? Eu não me oponho, mas... Mas faz essa ressalva de que eu vou, inclusive... O regimento tome esse cuidado em relação aos colegas, porque senão, de fato, então vamos fazer um ato institucional e passa-se a fazer dessa forma. Não é assim. Tá bom. Não é assim que se procede. Ministra Carmen Lúcia, a Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, ouvi a proposta de Vossa Excelência, as ponderações, especialmente do ministro Celso de Mello, cumprimentando cada um dos ministros e saudando o ministro Celso de Mello pela presença nesta sessão administrativa. Eu estou acompanhando a proposta de Vossa Excelência, que, portanto, pelo que acaba de explicitar, faz com que volte ao texto anterior que vigorava
antes da mudança processada para as turmas, é isso? É isso. Sim.